Boa noite, gente. Essa não foi programada, não, né? Muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo já há 33 anos. Obrigado, Tavinho. Lembra? É tanto tempo que a gente até esquece. Aqui em São Paulo, no SESC, já há 13 anos. Agradeço aqui ao SESC 24 de Maio, essa temporada que se inicia agora. O próximo convidado é o Chico Sá, ou não? Luciana? É o Vladimir Safatli. Lembrei. Chico Sá é lá no SESC Santo André. A programação continua, sempre mensalmente. Por enquanto, a gente só tem o Vladimir a anunciar, mas, com o tempo, aí a gente vai acertar os outros convidados. Agradeço aqui a presença do Breno, muito obrigado, da Isis, gente que me ajudou e que está comigo desde a Djamila, né? Que a gente fez lá no SESC Santo André. E hoje a gente vai ter a palestra da Sueli durante aproximadamente 6 horas, logo depois quem sobreviver pode conversar com ela mais um pouco, aí a gente faz um serão. Brincadeira, a proposta do projeto é essa mesmo, colocar o autor próximo dos seus leitores, e eu já faço isso há cerca de 7 mil eventos, mais ou menos. 7 é uma conta de mentiroso, então deve ser menos. E eu prometi para a Sueli que eu não iria fazer palestra. Mas eu vou começar perguntando, pode? Estamos aqui para isso, não é? Não, conforme combinado. Fala um pouquinho do livro. Você é muito boa de organizar os seus textos, você tem uma literatura muito definida, muito clara, uma pessoa que escreve com muita regularidade. Né? Sem dúvida. Boa noite a todas e a todos. Obrigado, Afonso, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado também à Isis. Obrigado ao Breno pela presença. Meus coautores, de uma certa maneira, coautores desse livro, Sueli Carneiro, Escritos de uma Vida. E a história, eu gosto de contar a história desse livro, que eu não sinto que ele me pertence, eu sinto que ele é uma invenção. E uma invenção de alguém bastante conhecido de todos vocês, uma invenção de Djamila Ribeiro. A história desse livro e tem uma outra pessoa fundamental nesse processo. Há alguns anos atrás, eu encontrei, estava num evento com a Conceição Evaristo, e a Conceição Evaristo me faz uma cobrança daquelas que só as mais velhas têm o direito de fazer, não é? Para a gente. E, cada vez mais, eu e ela somos as mais velhas uma das outras, à medida que o tempo vai passando. E ela me disse, Sueli, está na hora de você organizar essas coisas que você tem escrito aí ao longo, né, dessa trajetória militante, né, de ativista. Está mais do que na hora de organizar esse material. Ela disse, generosamente, são textos que já foram usados e aprovados, né? Então, que faz todo sentido organizá-los numa coletânea, alguma coisa assim. Falei, tá bom, você podia fazer isso para mim, né? Você que é escritora, sabe fazer essas coisas, fazer livro, não é a minha praia. Exatamente. Ela falou, vamos pensar nisso. Passaram-se, acho que uma década desde essa conversa, e nada aconteceu, porque eu sempre fui extremamente descuidada com essa produção. Até que Djamila Ribeiro chega na minha casa e diz, vou criar um selo, vou dar o seu nome para esse selo. Não, mas não tem o nome, a coleção? Beleza. Feminismo plural. Que não está na letramento agora, está na... Mudou. É surpresa. Agora vocês cobram dela, gente.
Então, a ideia é exatamente isso. O livro sai como a primeira expressão de um selo que ela me honrou, né, oferecer, dar o meu nome para esse selo, um selo voltado para valorizar, para dar visibilidade para essa produção de mulheres, especialmente de mulheres negras. Eu me senti extremamente honrada e honradíssima mesmo, né? Primeiro, por carregar o nome do selo e pela disposição dela de organizar esse livro. E uma característica muito interessante que Djamila tem é que Djamila entrega o que promete. E isso não é uma qualidade muito comum, né? Diga-se de passagem, especialmente no Brasil. E ela fez todo o esforço, foi dela. Por isso eu pedi à Conceição, que foi a primeira que disse é hora de organizar, que fizesse o prefácio, e a Djamila que apresentasse esse novo desafio e esse novo projeto editorial que ela estava inaugurando com os meus escritos. E o que são esses escritos? Na verdade, aquilo que eu já estava conversando com você lá atrás. A gente já conversou muito, a gente está indo embora. Na coxia, que a gente estava ali conversando, e eu estava contando para ele que eu nunca me senti confortável com essa designação de escritora, porque a escrita, para mim, sempre foi um instrumento para eu conseguir vencer uma debilidade que as pessoas não costumam acreditar que eu tenha, que é uma dificuldade muito grande de falar em público. Eu tenho muita dificuldade, tive muita dificuldade com isso, e 30 anos atrás isso era uma dificuldade real, né, muito difícil, que eu era incapaz, inclusive, de estar eu tinha que usar microfones em pedestal, porque eu não conseguia falar sem ficar muito abalada, e muito menos articular corretamente a fala que eu pretendia dizer. Então, escrever foi o jeito que eu encontrei de organizar o pensamento e conseguir me comunicar. Então, nunca levei isso a sério como expressão de uma vocação, uma literária ou nada disso. Não, era uma forma, um instrumento de viabilizar ideias que, no processo de enfrentamento, tanto do racismo como do sexismo, era essencial que eu fosse capaz de verbalizar. Então, eu nunca fui, inclusive, cuidadosa do ponto de vista... Guardar, organizar seus textos. Guardar, organizar, revisar. Né? Cada vez que alguém me pedia... Mas aí o paradoxo é que, à medida que eu escrevia para fazer algum tipo de enfrentamento, em algum momento da conjuntura do ativismo que eu pratico, cada vez que eu escrevia, alguém pedia para publicar aquilo. E aí isso foi construindo uma escritora que nunca se pretendeu escritora, né? E acabou também servindo para outros ativismos, outras ativistas e outras militâncias se apropriarem e utilizarem dessas reflexões. Então, é um pouco essa história desse livro, que é, antes de tudo, uma literatura que se pode chamar, não sei se existe essa figura, uma literatura de combate, né? Uma literatura que que foi construída nos enfrentamentos do racismo, do sexismo, de diferentes formas de opressão, ou na denúncia de diferentes formas de injustiça e violação de direitos que atacam especialmente negros e mulheres na sociedade brasileira. Então, essa é a história desses escritos, que está absolutamente vinculados às causas, né, pelas quais a gente entregou, não é, os melhores anos, né, das nossas vidas, na convicção
na esperança de construir um outro tipo de sociedade em que gênero e raça não fossem variáveis estruturais das desigualdades sociais que se tem no Brasil e, ao contrário, pudesse vir a ser elementos essenciais de celebração da diversidade humana e das potencialidades que os diferentes humanos têm a aportar para o processo civilizatório da humanidade. Muito obrigado. Eu falei que ela falava bem, não fala bem, gente? Fala, fala. Tá achando que é horror falar de público, difícil de falar em público. Tá indo bem, tá indo bem. Vou te convidar para Belo Horizonte, pode ser? Altura. Vamos falar um pouquinho da questão da divisa. Quer dizer, você está pensando naquela pergunta ainda, né? Não chegou a conclusão nenhuma, né? Não, né? Então não vou fazer aqui, senão vou passar vergonha. Com certeza. Qual foi a divisa? Onde você encontra, por exemplo, a gente estava conversando no bastidor sobre a Rose Muraro, que foi uma referência na questão do sexismo, na defesa até dos direitos humanos, não só dos direitos da mulher. Onde você hoje, na altura do seu ativismo, identifica a divisa? Onde que deu o salto para essa etapa que a gente está vivendo agora? Bom, tem uma frase que o movimento de mulheres negras usa muito, nossos passos vêm de longe. A gente poderia localizar desde a escravidão até hoje, mas eu acho que há um marco essencial que tem a ver com o processo de redemocratização do Brasil. Acho que eu tenho a Constituição de 1988, ela, para mim, é um momento emblemático do que a minha geração, eu tenho 68 anos, eu sou a geração que pegou a primeira edição daquilo, né, da ditadura militar, e foi um esforço hercúleo dessa geração o processo de redemocratização do Brasil. E esse processo culminou, de uma certa maneira, com a emergência da Constituição Cidadã, como ela era chamada, foi chamada por Ulisses Guimarães, como a Constituição Cidadã de 1988. Eu acho que ela, nessa Constituição, os diferentes segmentos sociais do Brasil, os diferentes grupos, segmentos sociais em luta por afirmação, por reconhecimento, por justiça social, tiveram a oportunidade de inscrever nessa Constituição alguma coisa. As mulheres, os negros. Para ter uma ideia da importância disso, pela primeira vez o racismo é considerado crime. É nessa Constituição que é criminalizada a prática do racismo. Até então, o racismo era mera contravenção penal que acabava resultando de multa de até 50 centavos para o agressor. Então, a mudança desse estatuto de contravenção penal de crime inafiançável e imprescritível, como está inscrito na Constituição, coroou, digamos, um processo árduo de luta dos movimentos negros brasileiros contemporâneos, desde a Frente Negra Brasileira, desde os anos 30. Ou seja, a necessidade de criminalizar o racismo. E criminalizar o racismo no Brasil significou, antes de qualquer coisa, reconhecer que ele existia, até porque nós estamos falando do país que criou a mais extraordinária fábula, né, de relações raciais harmônicas, que era o mito da democracia racial. Então, foi uma mudança extraordinária, a possibilidade de, pela primeira vez, desenvolver ações que nos permitissem mostrar a magnitude do racismo na sociedade
brasileira, de nos permitir acionar o Poder Judiciário e obrigá-lo a reconhecer as múltiplas formas que esse fenômeno da discriminação racial se materializa, se concretiza na sociedade brasileira e obrigar esse poder a se manifestar. No caso concreto, né, coibindo a violência ou ratificando a impunidade, como, via de regra, acontece. Então, esse foi um momento muito emblemático. O mesmo ocorreu com os movimentos de mulheres. Nós pudemos, na Constituição de 98, praticamente mudar o estatuto jurídico das mulheres brasileiras. O que há de mais emblemático nisso é a queda do pátrio poder, que, até então, o homem tinha todas as prerrogativas, né? O casal, sobre os direitos na relação de casamento, o pátrio poder instituía o macho como o detentor de todos os poderes. A famosa legítima defesa da honra, né? Que exatamente. E a Constituição, essa Constituição cidadã, é que oferece igualdade jurídica para as mulheres nas relações de casamento e tudo mais. Então, é um momento extraordinário e que foi produto de lutas que vêm desde de meados da década de 70, até culminando em 88 com essa Constituição. Então, eu acho que é um momento essencial. É também, nesse ano, que se comemorou o centenário da abolição da escravidão, que se criou GLEDES, Instituto da Mulher Negra, que eu fundei junto com mais 9 outras companheiras, que celebramos, junto com a Constituição, os nossos 30 anos também, e que instituiu o feminismo negro como uma nova dimensão para se pensar a questão da mulher na sociedade brasileira, estabelecendo que racismo é um problema estrutural da nossa sociedade que, inclusive, produz hierarquia entre os gêneros, transformando mulheres e homens brancos em gêneros hegemônicos e mulheres e homens negros em gêneros subalternos, e que isso obrigava uma reconfiguração das lutas das mulheres do Brasil, do pensamento feminista no Brasil, que, sem incorporar essa variável racial, se tornava um instrumento de preservação de privilégios históricos que o racismo assegura ao grupo hegemônico na sociedade brasileira, que são vocês, os brancos. Certo? Então, digamos que esse é o caldo de cultura política e de lutas identitárias que emergem a partir de 1988, que a nova Constituição, naquele momento, incorporava toda essa vitalidade da sociedade civil brasileira na busca de enfrentamento das desigualdades raciais, de gênero, as contradições entre cidade e campo. Ou seja, foi um momento de uma efervescência extraordinária em que a gente acreditava que estava entrando pela primeira vez na história do Brasil num círculo virtuoso de enfrentamento das mazelas históricas. Está vendo? Foi muito bom. E 30 anos depois, a gente está diante aí dessa nova realidade. Com relação à violência familiar, violência, né, entre casais, existe uma certa hierarquia na questão da violência? Por exemplo, existe a violência do machista relacionada com gênero, raça. O que você acha disso? Porque o que se vê hoje é uma coisa generalizada do ponto de vista da violência de casais, né? Violência, como é que chama isso?
Violência doméstica, da violência doméstica, né? Ou a gente está sabendo mais das coisas e continua o mesmo número, né? Recentemente, esses casos recentes de mulheres espancadas assusta muito, né? Eu acho que é um fenômeno que está se agravando. Eu acho que é um fenômeno em expansão. Pois é, mas não é uma contradição? É uma contradição, e talvez a contradição expresse, antes de tudo, o tipo de fragilização que o masculino vem sofrendo e não está sabendo equacionar em função desse avanço das mulheres na sociedade, nesse avanço da consciência das mulheres, nesse avanço da afirmação das mulheres, nesse deslocamento das mulheres de um lugar de subalternidade, nos processos de emancipação econômica, inclusive, das mulheres, que parece deixam os homens muito fragilizados. Eu costumo dizer que, na minha geração, as mulheres eram agredidas. As mulheres sempre sofreram violência, desde sempre. Mas, na minha geração, as mulheres podiam ser vítimas de violência dos pais, era espancada pelos pais, e depois a responsabilidade sobre ela era transferida para os maridos, e aí o ciclo se reproduzia. Hoje, eu acho que tem um fenômeno novo, que as meninas começam a apanhar com 14, 12 anos nas escolas, pelos meninos, não tem mais essa... Então, eu acho que tem uma perversidade que se estabeleceu aí, e uma dinâmica de violência que ela ocorre cada vez mais cedo nessa relação, nas relações de gênero, e que faz com que o ciclo fique persistente, né, em todas as etapas da vida, parece. Porque as meninas começam a apanhar cedo e vão... Né, você está falando da porrada física, mas tem uma estrutura psíquica também de dominação, né, que é talvez até mais evidente, né? No fundo, por exemplo, o casal o homem que manifesta a violência de forma moral, forma intelectual e tudo. Agora, o que eu vejo que são o inimigo número 1 das mulheres, eu acho, nesse momento, é o fundamentalismo religioso. Eu acho que sempre que entra esse componente religioso, ele faz retroceder para as calendas as conquistas das mulheres. É um tipo de ideologia que ela consegue ter esse efeito deletério. Ele tem esse efeito deletério de repor toda uma visão de inferioridade para as mulheres e de aceitação de uma condição subordinada aos homens. Então, a expansão desses... Domesticação do pensamento. Assim, a expansão do fundamentalismo religioso, ela sempre traz como sequela a produção dessa domesticação das mulheres nessa condição de subalternidade. Então, acho que... Você tem exemplo? Assim, só como isso? Veja você... Uma evidência que se sabe, disse que 40% das mulheres evangélicas, por exemplo, sofrem violência. Tem uns estudos que mostram que sofrem violência doméstica e sexual. E há uma interdição absoluta que começa com o pastor de que elas denunciem esse tipo de agressão. Ou seja, porque isso ameaça a unidade familiar, isso ameaça a autoridade masculina, ou seja, religiosa. Ou seja, há toda uma conversão das mulheres que faz com que elas administrem esta violência, não é, silenciando, escondendo, negando. Então, é exatamente o inverso de tudo o que pelo que a gente lutou, de tirar
da esfera doméstica esse fenômeno, de trazer esse fenômeno como um problema público, que deveria ser tratado no plano da política pública, construindo uma rede de proteção para mulheres em situação de violência e acionando os mecanismos de justiça na prevenção e coibição dessas práticas. De uma certa maneira, o fundamentalismo religioso ele sempre opera no sentido da legitimação da opressão masculina sobre as mulheres, em todos os níveis. Então, antes disso, a gente já tinha que lutar com a Igreja Católica, que ainda era muito mais refinada nos seus argumentos, muito mais progressista comparativamente ao que se assiste com esse evangelismo primitivo que se assiste hoje e que está presente na igreja eletrônica, quer dizer, nas televisões, que é uma coisa primária e primitiva. Mas, antes disso, a gente já tinha que fazer um enfrentamento com a Igreja Católica. Com esse tipo de fundamentalismo que emergiu nos últimos tempos, esse debate foi rebaixado num patamar assim de estupidez e ignorância muito mais elevado. Então, não há... Se você tiver que fazer uma eleição de assuntos assim para poder tratar frente a esse fundamentalismo, seria violência, aborto? Quais serão esses e quais níveis? Eu acho que uma questão crítica no Brasil é resgatar a laicidade do Estado brasileiro. Isso é uma questão crítica. Então, é uma luta, nesse momento, heróica, mas que nós temos que enfrentar, nós temos que insistir. Por muito que a correlação de força não seja desfavorável, é uma questão crítica. Lutar pela... Na verdade, nós temos que restituir, né, a laicidade do Estado brasileiro. Uma questão... Isso é essencial para as mulheres. É essencial para as mulheres. Eu acho... Está no topo da hierarquia. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Tem um microfone na plateia. Eu acho que, para a questão... A nossa agenda na questão racial ela é muito grande, ela é muito ampla. A Luciana está com o microfone. Mas nós temos que saber que o primeiro direito nosso que é violado é o direito à vida. É esse o primeiro direito que está o tempo todo ameaçado. Um país que pode conviver com a morte de 63 mil jovens anualmente é um país genocida. Qual o percentual de negros? 63%. É em torno de 70%. Então, é um país que extermina negro, é um país que mata negros com complacência, tolerância e indiferença da maioria da sociedade brasileira. Então, o nosso primeiro desafio é restabelecer o direito à vida, é lutar pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos filhos, sobretudo, dos nossos sobrinhos, dos nossos companheiros, dos nossos parceiros, dos nossos vizinhos negros, ou seja, o homem negro já tem déficit censitário na faixa de 15 a 25 anos de jovens negros. Então, esse é o primeiro... Então, é paradoxal e é dramático, porque nós fizemos todo um esforço para conseguir incluir jovens negros nas universidades no Brasil, através das políticas de cota, mas a gente coloca 100 e se mata 101, 102, 103, ou seja, é um pouco esse paradoxo, essa contradição que a gente está tendo que enfrentar. Então, eu diria que nos organizarmos em torno da denúncia e do esforço de preservação da vida é uma questão essencial, porque nós temos que gritar exaustivamente para essa sociedade que vidas negras importam, que vidas negras importam e que vidas negras importam. Este é o primeiro brado que nós temos que fazer, e esse é a primeira censura que nós sofremos na sociedade brasileira, do direito à vida. Isso.
Falei que o pessoal te aplaudiu. Ah, para com isso, cara. Você quer perguntar alguma coisa, Breno? Isis? Tem um telefone ali. Telefone. O microfone. Luciana, muito obrigado. Se não quiser perguntar, você pergunta assim mesmo, Breno. É que eu estou brigando, minha obrigação. Pergunta para ele, te encheu o saco. Eu acho que uma das coisas que seria legal, Sueli, é falar do pioneirismo do Gueledés, né? Primeiro site da história do Brasil, né, em organizações, né? Podia contar um pouco dessa história? É que a gente estava conversando aí lá atrás, e cada vez que eu conto uma história, parece que eu trago notícias de um outro mundo, né? De outro tempo. Tudo é quase assim, século XIX, né? Sabe assim, quando eu estou falando com eles. Mas, sim, Gueledés é uma organização que nós criamos, né, em 1988, como eu já disse, e uma organização de mulheres negras que nasce com o propósito de ser um instrumento político que desse voz e a possibilidade de posicionamento político para as mulheres negras. E, quando a gente surge, nós fomos igualmente rechaçadas pelas feministas brancas e pelo movimento negro. E por quê? Ambos nos acusavam de divisionismo da luta das mulheres ou da luta dos negros. Mas a gente emerge exatamente pela experiência acumulada de não ver as nossas agendas, as nossas pautas reconhecidas devidamente nesses dois movimentos sociais. O movimento negro sabia beneficiar-se perfeitamente da valorosa mão de obra, né, feminina negra, não é? E as mulheres brancas líderes dos movimentos feministas estavam também muito confortáveis com essa liderança e com os privilégios que a branquitude lhes oferecia, e aquelas negrinhas ali também construindo base social para o movimento social. Nós cansamos de esperar reconhecimento dos dois e resolvemos construir organizações de mulheres negras que pudessem obrigar esses segmentos a conversar conosco de outra maneira, né? Com outro tipo de respeito, com outro tipo de reconhecimento. E nós apontamos que a luta das mulheres é uma luta coletiva e que, sempre que essa luta alcança vitórias, as beneficiárias dessa luta são mulheres brancas. E de forma semelhante, naquela época, a luta dos negros era uma luta coletiva que, quando alcançava determinadas vitórias, beneficiava, quer dizer, o beneficiário primeiro desse esforço coletivo eram homens negros. E as mulheres negras resolveram que iam parar de brincar disso, só isso. E aí surge Gueledés em São Paulo, muito com a disposição de mudar o rumo dessa prosa, né, de dar visibilidade, respeitabilidade, credibilidade para a temática específica das mulheres negras. Eu diria que a maior vitória dessa decisão, desse desafio, é que, passados 30 anos, nós temos hoje organizações de mulheres negras em nível nacional, de norte a sul do país. Temos uma articulação nacional de organizações de mulheres negras. Temos fóruns nacionais de organizações de mulheres negras. Empreendemos um processo de visibilidade, né, para a temática das mulheres negras no âmbito do movimento feminista e com tamanho nível de intervenção política que hoje a gente pode dizer sem medo que a base social e
liderança do movimento feminista brasileiro passa pelas mulheres negras. Então, eu acho que, de patinho feio, né, dos patinhos feios da história, hoje as mulheres negras estão na vanguarda, tanto do movimento feminista como no movimento negro. Eu acho que esse é o resumo da ópera nesse momento, e algumas mulheres negras jovens que estão aqui, como Djamila, que está na França, e outras, são a expressão do caminho que foi percorrido, de como esta intuição inicial se mostrou potente, né, e necessária, como havia uma demanda reprimida de expressão dessa coletividade de mulheres negras, e que hoje eu acho que está dando um tom para esses dois movimentos. Não é mais possível para o feminismo brasileiro pensar a questão da mulher sem o recorte racial, e não é possível para o movimento negro pensar a questão racial sem o corte de gênero essencial que as mulheres negras introduziram, inclusive na agenda desse movimento, né, e desses movimentos. Pergunta, gente, quem quer fazer? Sim. Nossa, calma, 30 perguntas ali. 2 aqui. Luciano, onde é que está o... É o Arruda. doutor Arruda, desculpa, que eu estou vendo você já ali. tá aí. Boa noite, como é que você chama? Arruda. Pode perguntar, Arruda. É o seguinte, a Sueli falou de um marco importante, que foi a Constituição de 88. Eu queria que ela dissesse qual o sentimento que ela tem hoje de um outro marco, e se de fato foi um marco, a Conferência Mundial contra o Racismo na África do Sul, na cidade de Durban, né, que foi 13 anos depois da Constituição de 88, né, em 2001 estávamos lá, e aí num plano mundial, inclusive com uma relatora brasileira, que foi do Gueledés, né? Então, como é que você percebe isso nesta conjuntura que nós estamos hoje, especialmente? Puxa, Arruda, que dureza, viu? Você podia ajudar, né? Vai mais fundo aí. O que você está pensando de fato quando você faz essa pergunta? Bom, primeiro, o doutor Arruda é pioneiro, é um dos pioneiros no trato da questão racial, do ponto de vista jurídico, com a possibilidade que a Constituição fez emergir com a criminalização do racismo. O doutor Arruda foi o primeiro coordenador do SOS Racismo, um serviço pioneiro que o Gueledés ofereceu à população negra, que tinha por sentido estratégico exatamente isso, fazer emergir a magnitude dos casos de racismo no cotidiano do Brasil, e ele foi responsável, veja, um homem negro que foi coordenador de um dos principais e mais exitosos projetos do Gueledés, e que, em diferentes oportunidades, representou o Gueledés nacional e internacionalmente, usando aquela máxima instituída pelo Abdias do Nascimento, de representar uma mulher negra com representar uma organização de mulher negra com toda a convicção, integridade, e aportando para uma plateia de homens e mulheres, porque nós, mulheres negras, acreditamos que assim pensa o Gueledés. Esse é o doutor Arruda, um companheiro de luta assim, pelo qual tenho maior reverência, maior apreço, maior carinho. Obrigado por tudo que você aportou à nossa organização. Obrigado você por tudo isso. Esse cara é bom pra caramba. E ele foi um dos atores também desse processo de construção da participação do Brasil na Conferência de Durban. E Durban, sabe o que eu acho, Arruda? Primeiro falando de lá, né, daquele momento. E estava, acho que, conversando com
vocês dois, né? Quando estava falando o que foi que nós fizemos em Durban. A plataforma de Durban, eu acredito que 80% dela foi gestada pelos negros afro-latino-americanos e caribenhos, particularmente com a contribuição brasileira. Se a gente lê com cuidado a Carta de Durban e a gente lê a Carta de Santiago do Chile, que é a Conferência das Américas preparatórias para a Conferência de Durban, que foi o documento que nós levamos para negociar em Durban, nós afro-latino-americanos e caribenhos, a gente fica surpresa de ver que nós demos a substância essencial para as decisões que foram tomadas em Durban e para o resultado final daquela conferência, que foi realmente um outro momento, é como se fosse, digamos, a Constituição de 88 em nível internacional, subscrita por 187 países, é isso, né? Mais ou menos isso. E que, na verdade, era uma orientação das políticas públicas de promoção de igualdade racial a serem produzidos pelos Estados signatários da conferência. Mas aquela conferência sofreu um duro golpe, né? E um dos golpes foi que os resultados dela foram obscurecidos pelo conflito do Oriente Médio, porque primeiro no conflito do Oriente Médio e pelo 11 de setembro, que quando nós estávamos viajando de volta para o Brasil, ao término da conferência, as Torres Gêmeas estavam sendo atacadas. Quando nós desembarcamos, aí soubemos, o mundo caiu, derrubaram as Torres Gêmeas. Isso teve um efeito bastante pesado sobre Durban, porque muitos das conquistas que a gente teve ali foram obscurecidas por esse. Até porque se acusou vários dos promotores da conferência de serem antissemitas, porque teve toda uma polêmica que se estabeleceu no contexto de Durban entre Israel e a Palestina, e toda a agenda, digamos, a agenda que saiu de lá, foi uma conferência que foi, digamos, estigmatizada por conta desse viés que foi atribuído dela ter um caráter antissemita. Bom, mas nós conseguimos impulsionar no Brasil muito da perspectiva de Durban, eu acho, nos anos subsequentes. O próprio Estatuto, o Estatuto da Igualdade Racial, é uma consequência embora desfigurado, não contendo todos os itens que a gente havia proposto, é uma consequência direta que sai da própria Conferência de Durban. E, hoje, é algo que a gente não conseguiu manter a visibilidade e, no contexto atual, certamente, seria um dos alvos, né, a serem atacados por essa nova hegemonia que está instituída aí, que está com a firme disposição de eliminar toda e qualquer política pública que tenha esse caráter de promoção de igualdade racial, de gênero, de observância das demandas dos grupos GLBT. Então, todo esse ideário, toda essa visibilidade, toda essa afirmação, toda essa representatividade que nós conseguimos construir nos últimos 30 anos, estão, né, sob ataque, ameaça e na iminência de desaparecerem, o que põe em discussão os termos da resistência que a gente tem que enfrentar que a gente tem que desencadear nos próximos anos. Acho que é isso. Aqui na frente tem outra pergunta. Desculpe. Como é que você chama? O microfone tem.
Desculpa se eu passei na frente de alguém, gente. Não, acho que está certo. Meu nome é Val. Pode falar. Boa noite, como é que você chama? Val. Isso. Eu tenho duas perguntas que eu nem sei se caracterizam exatamente como perguntas. Eu sou artista e sou pesquisadora, então tem duas coisas que têm muito ficado na minha mente. A primeira tem uma relação com estresse pós-traumático da escravização, e pensando nisso, a outra coisa seria em relação à situação de loucura de mulheres negras. Então, a primeira tem relação com como é que a gente pensa resistência ou reexistimento a partir dessa configuração nova para as mulheres negras. Como é que, em um resumo, seria como é que a gente não inventa a roda todos os dias? Se você poderia dizer um pouco sobre isso, discorrer um pouco sobre isso. Porque, quando você fala os nossos passos vêm de longe, para mim é uma perspectiva. Mas como é que a gente cria essa perspectiva ou possibilidades de perspectiva que a gente não tenha que toda hora demandar algumas situações que já estão tão explícitas, tão escritas por você e por outras tantas mulheres negras de tantos tempos atrás, que às vezes eu acho que nós, mulheres negras do agora, nos cansamos muito para tentar explicar uma coisa que já está posta, sabe? Como é que a gente dá passos à frente? Essa é uma... Não sei se eu estou sendo muito específica. Tá, não, pode ficar tranquilo. E a outra coisa é com relação a culpa e castigo. Eu venho pesquisando culpa e castigo. Eu venho pesquisando loucura de mulheres. E nessa pesquisa existem dois expoentes muito evidentes, que é Maria Carolina de Jesus e a poetisa Estela do Patrocínio, que inclusive viveu em situação manicomial. E pensando em estresse pós-traumático, como é que a gente, não sei se a pergunta sempre é como é, porque não é uma receita de bolo, mas como você pode pensar, ou como você tem pensado, essa relação que você traz, essa questão da religião para as mulheres, e esse é um fator evidente quando a gente fala em culpa e castigo para as mulheres. Então, o nosso corpo está sempre sendo demérito de culpa e castigo numa sociedade que vê o nosso corpo ainda como um objeto. Como é que a gente dá passos à frente para pensar a culpa e o castigo para essas mulheres? Ou seja, você vai começar uma palestra nova agora, né? Eu não costumo falar de coisas que eu não entendo. E eu acho muito arriscado dar palpite em temas que são de áreas do conhecimento muito específicas. Eu acho que você traz questões que são da ordem da psicanálise, da psicologia, que eu não me sinto muito autorizada a dar palpites nisso aí. Mas eu sei o seguinte, que a questão essencial que nós temos é de, nesses tempos difíceis, a questão crítica é memória. Acho que memória é uma questão essencial. E eu costumo dizer que os intelectuais brancos, quando em momentos de crise, eles revisitam os seus clássicos sempre. E nós, negros, não sabemos que temos clássicos para revisitar nos nossos momentos de crise. E temos que correr atrás. Eu acho o seguinte, tem... No contexto que você localizou as suas questões, tem uma organização que vem há muitos anos, há muitas décadas, se debruçando sobre esses temas. Ama, Psique e Negritude, que vem cuidando para nós, e muito bem, dessa dimensão o suficiente para eu não ter que me ocupar desse assunto, certo? Então, eu acho que é um tipo de... Tem uma experiência concreta e tem literatura que tem sido produzida por este grupo, aliás, liderado pela Maria Lúcia da Silva, a Lucinha, que foi a primeira presidente do GLEDES, e que vem fazendo um trabalho pioneiro e estratégico no campo dessa questão de autoestima, nessa questão de adoecimento psíquico, né?
e produzido pelo racismo. Então, eu te aconselho a procurar esse grupo e conhecê-lo, tanto do ponto de vista da experiência concreta que eles têm de atendimento nesse campo, como também a produção teórica que elas vêm realizando pioneiramente nessa área, porque eu acho meio arriscado. Eu não me arriscaria a falar aí mais longe do que isso. Procura os universitários do campo. Você vai ficar mais segura do que qualquer sei lá, comentário não especializado que eu possa fazer sobre essa questão. Sueli, vamos agora tentar trazer para o agora, né? Você conseguiu já elaborar palavras de esperança? A gente estava conversando sobre isso, né? No primeiro, desde o impeachment da Dilma, eu me esforcei bastante para não entrar em depressão, a bem da verdade. Foi um negócio assim que eu tive que fazer um esforço hercúleo. E de lá para cá eu tive diferentes momentos, né, de achar, bom, desisto, sabe? Essa coisa, isso é um karma do signo de Virgem, que o Brasil tem, que é um signo que anda com uma lentidão assim, extraordinária, que avança com uma coisa muito lenta. Mas desconsidera esse introito. É como se eu estivesse falando em voz alta, mas passado o primeiro impacto desse processo, eu tenho dito, mas espera aí, a gente já enfrentou coisas parecidas no passado. E nós temos vencido todas essas batalhas. Nós já derrotamos essas forças antes. E nós o faremos novamente. Né? A gente conhece esse filme. Tem marcos anteriores, mas vamos pegar um mais fácil de se trabalhar. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente vem ampliando, ressignificando, expandindo o nosso patrimônio civilizatório de respeito aos direitos humanos, né? A gente vem refinando isso. A gente começa com uma carta de direitos humanos que é construída no momento em que existe ainda segregação, que tem segregação nos Estados Unidos e que, num ano que se institui o apartheid na África do Sul. De lá para cá, nós fomos revisitando isso tudo, questionando isso tudo, problematizando isso, ampliando o escopo. Nós criamos convenção de proteção do... Nós tivemos um ciclo de conferências das Nações Unidas, um ciclo social de conferências das Nações Unidas, em que a gente ressignificou todo esse patrimônio libertário, emancipatório, igualitário. Nós fizemos Beijing e ampliamos a perspectiva do que seja os direitos das mulheres. Estivemos nas conferências de direitos humanos ali, incluímos as mulheres no rol das detetoras prioritárias de direitos humanos. Nós estivemos em Pequim, na Conferência do Caio sobre População, reivindicando, instituindo o direito das mulheres de decidir sobre reprodução, gestação, concepção e contracepção, respeitando a sua liberdade de decidir o que pode e o que não pode ser feito com o seu corpo. Nós estivemos do meio ambiente, nós tivemos na Conferência
do meio ambiente, instituindo o planeta fêmea e escrevendo os direitos da mulher no contexto da luta ambiental, assim como nós estivemos lá mostrando o que é racismo ambiental no contexto do debate ambiental. Ou seja, a gente vem ampliando esse arsenal civilizatório mesmo de reconhecimento e proteção dos direitos humanos. Nós derrotamos o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Nós vimos, nós criminalizamos o racismo, nós emancipamos as mulheres, nós libertamos as mulheres do pátrio poder. Nós temos um repertório para transferir para as gerações atuais e as futuras, que descreve princípios e valores que são as condições necessárias e suficientes para a construção de um outro mundo, para a construção de um outro processo civilizatório, para a destituição de hierarquias perversas que rebaixam a humanidade de todos nós, mesmo aqueles que supostamente que são hegemônicos e que se sentem satisfeitos nessa condição. Ainda assim, quando essa hegemonia é construída com base na opressão, não é, da maioria dos seres humanos desse planeta, ela é ilegítima, ela é infeliz. Então, nós temos instrumentos para continuar lutando, nós temos os instrumentos para resistir. Nós só precisamos lembrar que não só produzimos todo esse arsenal civilizatório, todo esse arsenal de reconhecimento da nossa dignidade humana em toda a sua plenitude, como em diferentes momentos nós vencemos esgrimindo esses valores. E assim será no futuro. Venceremos. É isso. Perguntar pela última vez. Lembrou? Lembrou da pergunta? Não. Nada, né? Mas você vai pensar nisso? Eu vou. Quando eu souber, eu te conto. Combinado. Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado, Sueli. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Obrigada.